gente! Tudo bem com vocês? Olha com quem a gente está aqui, gente. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Gente, nós estamos aqui com a psicóloga Eliane Santos. Ela é formada pelo CDB e ela tem formação também em orientação e coach vocacional. A gente vai falar aqui hoje, gente, sobre profissão. Então, fique atento, tenho certeza que vai te ajudar muito, né, Eli? Isso, fiquem atentos. Roda a vinheta, gente! Esse assunto de profissão é um assunto muito importante nas nossas vidas. E por isso que a Eliane está aqui hoje, gente, para nos ajudar você e ajudar principalmente também você que é pai, que é mãe. Assiste isso até o final, por favor. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Eli, qual que é a importância da escolha profissional na vida de alguém? Olha, muito importante. Eu vou começar falando de alguns dados, né? E para a gente poder concluir essa pergunta. O Ministério da Educação acompanhou uma trajetória com jovens em universidades durante um período de 4 anos, universidades públicas e privadas. Tá? O que foi constatado nessa pesquisa? Que, durante o primeiro ano da faculdade, 11,6% dos universitários abandonaram o curso. Tá? No segundo ano, já foi para 27%. No terceiro ano, 36%. E, enfim, no último ano, tinham 43% a 49% dos jovens, né, que desistiram do curso. Então, assim, a conclusão dessa pesquisa foi que a evasão é muito alta. E isso, um dos itens fundamentais é a escolha, né, que não foi tão assertiva no momento em que o jovem escolheu aquela faculdade, aquele curso. Né? Então, isso justifica a evasão. Então, é fundamental você saber o curso que você, né, quer fazer, a profissão que você quer seguir, porque lá na frente, muitas vezes, aquele profissional chega a concluir o curso, chega a atuar na profissão, mas é um profissional que não é realizado, é um profissional frustrado, né? Insatisfeito com o que ele atua, aquela profissão que ele segue. E, muitas vezes, esses fatores estão ligados a 2 itens fundamentais, que são os fatores de influências internas e influências externas. O que seria essa influência interna? Seria o autoconhecimento negativo, que muitas vezes o jovem tem de si mesmo, né? Ele não sabe do que ele é capaz, ele não tem conhecimento do seu potencial, das suas aptidões, né? E a falta mesmo do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento negativo, ele não se sente capaz, e a falta do autoconhecimento no que diz respeito a habilidades, a aptidões, a talento mesmo. Então, essas seriam as influências internas que pode levar você a escolher, fazer uma escolha errada do curso. Tá? Então, quer dizer, Eli, que o jovem ele pode escolher errado, por exemplo, ou ele pode escolher de um modo, como você falou, equivocado, porque ele não se acha capaz, tipo assim, de algum tipo de potencial. Por exemplo, ele até admira algum profissional, ele até gostaria de fazer aquela profissão, mas ele não se sente capaz para aquilo. Isso acontece. Isso é um dos fatores, tá? Que está ligado a essa parte mesmo de influência interna. Né? Que é a falta do autoconhecimento. E dele não conhecer também os potenciais que ele tem. Exato. O autoconhecimento e a autoconsciência do que ele é capaz de fazer e do que ele não é capaz de fazer. Na verdade, nem seria não capaz de fazer. Né? De repente, ele não tem aquela habilidade para X área, mas ele tem habilidade para outras áreas. Um monte. Né? Exato. Né? E a influência externa, que geralmente parte da família, de uma maneira geral, dos pais, dos amigos, inclusive da mídia. Né? Qual é a profissão do momento? O que está dando dinheiro? É legal fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E, de repente, quando ele entra, muitas vezes ele está até já atuando como profissional, não é bem isso que eu queria fazer. Então, essas influências, ela pode fazer com que você não faça a escolha mais assertiva da sua carreira. Entendi. Então, a pessoa ainda, além de tudo isso, ainda pode ser levada, assim, por exemplo, por modismo. Todo mundo está fazendo tal curso,
então eu vou fazer também. Ou aquele curso tá dando mais dinheiro, né? Por exemplo, né? Muitos pais querem que os filhos façam direito. Por quê? Porque, por exemplo, tem concurso público, muitos nessa área, né? E aí o jovem faz por causa dos pais, por causa do que o mundo está falando, e aí acaba se frustrando. E isso entra até o quesito crença. Ah, essa profissão é mais para homem, não, essa profissão é mais para mulher. Então, assim, são N fatores que levam o jovem a fazer uma escolha não assertiva, tá? Que pode levar ele a se frustrar, a ele não ser feliz naquilo que ele está atuando. Entendi. Então, já puxando esse assunto, qual seria a importância dos pais nessa escolha? Qual seria a verdadeira importância dos pais na escolha profissional de um jovem? Bom, a adolescência já é uma fase delicada, porque é um período de busca, é um período de questionamento, busca de identidade, enfim, os hormônios, né, estão a mil ali. Ora ele é adulto para determinada situação, ora ele nem é tão adulto assim para tomar certas, né, atitudes, certas decisões. Então, já é um período delicado. E a participação dos pais, gente, é fundamental, é fundamental. Os pais, melhores do que qualquer outras pessoas, ele conhece seus filhos. Talvez não tão a fundo nas habilidades, mas ele conhece, então ele pode ter uma participação positiva muito grande nesse processo. Mas qual seria a participação dele? Seria de um conselheiro, uma participação de amigo, um intermediador, na verdade, né? Que ele vai te ajudar ali nos questionamentos, nas vivências, né, dos próprios pais, das profissões. Ele vai ajudar quando o jovem não sabe muito a fundo em relação àquele curso, nos questionamentos, nos prós, nos contra, né? Então, é aquele papel de apoio mesmo, porque o jovem, nesse momento, ele já tem uma pressão muito grande. Os pais, principalmente, depositam uma expectativa muito grande. Não só os pais, como também o mundo, né? Hoje, essa competitividade que existe, o mercado exige que você seja bom naquilo que você faça, né? E, enfim, você tem que estar cada vez buscando mais conhecimento naquela área. E se você está numa área correta, numa área certa, é muito mais fácil de você ter essas informações. Então, o papel dos pais nesse momento é apoiar, é compreender, é passar segurança, tá? Porque às vezes o jovem, como nós colocamos, ele pode ser influenciado por um modismo ou por alguns amigos, enfim. E os pais, o papel dele é ajudar nesse momento a saber se é realmente aquilo que ele quer fazer ou ele está influenciado. Os porquê são muito importantes. Filho, você quer fazer isso, mas por que você quer fazer isso, né? Ah, eu quero fazer assim, assim, assado. Mas você buscou isso aonde? Então, você levando os filhos a essa reflexão, a esses questionamentos, vai fazer se ele realmente está preparado para fazer aquele curso ou não. Porque muitas vezes ele não estudou, ele não sabe os contras, ele não sabe os prós dessa profissão. Então, este é o papel de amigo, de conselheiro, de apoio. Porque a decisão é dele, a decisão tem que ser dele. E o seu papel, ele é fundamental para esse lado positivo, para fazer com que ele se sinta cada vez mais seguro na escolha dele. Mas o que acontece muito, que a gente vê, os pais, eles muitas vezes, eles não fazem esse papel de apoio. Eles mais manipulam, muitas vezes, a situação, fazendo com que o filho, muitas vezes, realize a vontade dele, a vontade que muitas vezes ele queria, e não teve, talvez, a oportunidade, ou não teve como. Também o pai também já obrigou ele também a fazer outra coisa, não sei. Mas aí o pai, às vezes, ele ocupa esse papel de manipulador, de fazer... Às vezes não é nem assim por questão dele se realizar no filho, mas por questão de preocupação. Por exemplo, eu quero que meu filho se dê bem na vida, eu quero que ele fique seguro, estável. Então, para ele ficar seguro e estável, tem que ser essa profissão. Outra, ele não faria. E, às vezes, por preocupação, ele manipula também. E qual é essa consequência disso, do pai manipular? Então, a consequência vai justamente na escolha que pode ser errada, tá? Muitas vezes os pais fazem realmente com essa preocupação, Amanda, né? De deixar o filho bem, a segurança dele, a felicidade dele. Muitas vezes os pais tiveram experiências que não querem que os filhos vivenciem essas mesmas experiências. Então, nós pais, muitas vezes, erramos querendo acertar, né? Só que a gente tem que parar e
deixar o nosso jovem, o nosso filho decidir, né? Ter respeito pela opinião dele e fazer aquele papel mesmo de apoio, de conselheiro, porque as vivências dos pais são fundamentais. Porque muitas vezes o pai é médico e o filho decide fazer medicina. Muitas vezes ele tem mesmo talento e habilidade para ser médico. Porém, muitas vezes os pais chegam em casa cansados. Pai, como que é a vida de médico? Ah, é ruim, é corriqueira, você não tem tempo para a família. Então, aquilo lá vai acabar sendo uma influência negativa para ele, que, de repente, é o que ele queria fazer. Entendeu? E o pai influenciou de uma maneira negativa. Então, assim, os pais realmente têm que se policiar, têm que vigiar, e a gente está orientando mesmo, ajudando o jovem nesse processo que é fundamental para eles, né? É decisivo. Então, é isso. Certo. Gente, pelo amor, hein? Continua aqui com a gente, que ainda falta mais um último assunto aqui. Vamos lá. Então, Eli, qual seria, né, o estilo, assim, o tipo da pergunta, o jeito do pai poder lidar com isso? A participação dos pais, ela tem que ser neutra. Nesse primeiro momento, ela tem que ser neutra, tá? Eles têm que expor as suas visões para que o jovem tenha mais condições de tomar a atividade, né, certa, né? Ele tenha ponderação em escolher o seu curso. Então, isso é importante que ele manifeste, sim, tá? A sua opinião, né? E o que ele acha ou deixa de achar daqueles cursos que o jovem já tem em mente em realizar, mas de uma maneira neutra. Neutra. Exato. Ok, neutra. Ouviu, pai, mãe? Fique numa posição neutra, né? Ajude, mas não manipule. Fique numa posição neutra. Sensacional. E para a gente encerrar, qual seria, Eli, a importância da orientação vocacional nisso? Você é psicóloga, né? Você trabalha dentro disso de orientação vocacional, de coach vocacional. Qual seria, então, a importância dessa orientação? É justamente aquilo que faltou lá atrás, né? Desses profissionais que hoje são frustrados, não são realizados no que fazem, que é o autoconhecimento, a autoconsciência. Tá? Ele poder conhecer as habilidades dele, poder conhecer um pouco de quem é ele, do que ele gosta de fazer. Porque muitas vezes, Amanda, essa resposta está lá atrás, na infância. Muitas vezes, lá atrás, você já demonstrou as brincadeiras que você costumava brincar, né? Ou como que você se direcionava diante dos outros coleguinhas. Então, a orientação vocacional, ela vai promover isso, tá? Ela vai evitar frustrações futuras, tá? A orientação pode contribuir e muito, pois promove reflexões e novas estratégias, tá? A partir daquele momento que você conhece um pouco de quem é você, e suas aptidões e seu talento, você pode montar estratégias a partir daquelas descobertas, tá? Então, o papel do psicólogo nessa orientação vocacional é de descobertas, é de reflexões. É esse o papel. Porque, assim, muitas vezes ele está dentro de nós, tá dentro do jovem, todas as respostas, como você falou, na infância, naquela habilidade que ele tem, todo mundo elogia, todo mundo fala, nossa, como você é bom nisso, você é bom. Tá tudo aqui dentro, mas às vezes com tanta pressão, às vezes, né, o mundo falando, você tem tal idade, você ainda é estudante, aquela pressão, a pessoa nem consegue mais enxergar o que está dentro dela. Então, essa orientação, no meu ver, não sei se você vai concordar comigo, se não tiver, me corrige, a orientação vocacional, ela tira para fora, ela tira aquilo que está dentro. Exato, exatamente isso, porque muitas informações no dia a dia, muita correria, muitas influências, que às vezes você esquece da sua essência, né? Então, isso é importante. E naquele momento da orientação, você vai ter a oportunidade de resgatar algumas coisas que você já tinha lá, você já sabia, mas com tantas informações com a sociedade, você entra no roteiro já escolar, num sistema, né, de disciplinas, enfim, pressão, cobranças, amigos, adolescência, descoberta, hormônios, enfim, muitas informações para você ter clareza,
né, do que você quer, do que você gosta de fazer. Mas, infelizmente, Amanda, é triste assim, uma realidade que somente 8% dos alunos de ensino médio têm acesso a esse tipo de programa de orientação vocacional, né, de um programa de coaching. E aí, muitas vezes, ele vai sendo levado pelo que a situação proporciona naquele momento. Então, no caso, para quem não tem essa oportunidade, né, de ter essa orientação vocacional dentro da escola, o que ele tem que fazer? Gente, tem que pesquisar, tem que buscar, vamos usar aí as redes sociais, vamos usar o que a tecnologia tem a nosso favor, que é pesquisar, é conversar com um colega de trabalho. Pô, eu penso fazer em direito, né? Ok. Então, eu vou entrevistar um advogado, eu vou lá e vou buscar na internet quais são o leque de opções que tem como você atuar no direito, né? Vou entrevistar, vou saber prós, contra, como que é a atuação do mercado, eu vou trocar ideia com outros colegas, enfim. E você, é a mesma conversa com os pais, que os pais têm que promover esse diálogo, esse momento de descontração mesmo, sem pressão. Pai, do que eu gostava mesmo de fazer? Sabe, é importante você resgatar um pouco até da sua infância, né? E daquela sua primeira etapa ali da adolescência, do que você gostava de fazer. Mas, principalmente, você está buscando conhecer o mercado de trabalho. Porque, muitas vezes, eu sou psicóloga, mas a psicóloga hoje ela tem várias áreas de atuação. Ela tem a escolar, ela tem a clínica, ela tem a empresarial, enfim. E cada ano que passa vai surgindo novas possibilidades. Então, dentro de uma formação de psicólogo, eu tenho que buscar aquela área que eu vou me identificar, aquela atuação, aquele segmento. Então, a dica é essa, pessoal. Busquem, conversam, sabe? Tirem um pouco essa carga, essa pressão. Não conseguiu entrar no vestibular no primeiro ano que fez? Calma, né? Vamos no ano seguinte, vamos buscar fazer um cursinho, visitar universidades, trocar ideia com os amigos. Isso é fundamental. E é fundamental que você tenha um planejamento de estudos, que você tenha uma rotina de estudo, porque também descobri que meu talento é ser psicóloga, mas eu não consigo passar no vestibular para psicologia. Né? Então, tem aquilo que vem por trás. Então, vamos buscar um planejamento de estudo junto com a descoberta da sua vocação para que as duas caminhem juntas. Né? Você está preparada para um vestibular e você saber o curso que você vai fazer. E, Eli, falando sobre aquilo que você comentou, né, em relação assim, que a gente voltar lá atrás, as brincadeiras de infância, né? Isso é muito legal, porque é certeiro. Se você não se lembra, pergunta, né, para o pai e para a mãe, né? Mas eu, por exemplo, gente, minha família sabe bem disso. Eu amava fazer imitações para minha família. Então, meu pai falou assim, Amanda, não sei se você lembra da época da Filomena, não sei se você se recorda disso, se é dessa época. Mas aí, meu pai insistia para eu fazer as imitações. E eu amava imitar um personagem e fazer todo mundo rir. E foi isso que também essa memória, trazer essa memória, me lembrou do quanto eu amava a comunicação. Então, esses exemplos pequenos, né, que a gente pode tirar da nossa infância, faz a gente voltar para o trilho do caminho, que às vezes a gente se perde, né? Exatamente. Então, tá ali, tá na sua essência o que você gosta de fazer. Né? Muitas vezes na infância a gente teve a oportunidade de frequentar oficinas, nas artes você se descobre, né? Aqueles brincadeiros que a gente fala, que os psicólogos gostam muito de brinquedos, né? Que vá mexer com a inspiração da criança, né? De uma forma lúdica. Você tem os brinquedinhos lá de encaixar, você tem brinquedos de pintar. Então, assim, naquela essência da criança já fala muito de quem é você. Onde já te dá um direcionamento, aquilo que você brincava, aquilo que você fazia. Muitas vezes você vai pegar uma criança que gostava muito de montar, pegava caixinhas, montava, fazia isso. Hoje, se você for ver, ele é um programador, por exemplo. Né? Então, assim, está lá na sua essência. Só que, realmente, esse nosso mundo, essa correria, essa pressão, faz com que você esqueça, né? Se perca no meio de tantas informações. Gente, a Eliane ela trabalha dentro de uma clínica e ela, gente, faz esse tipo de trabalho. Tanto orientação, né?
vocacional, né? Como coach. As pessoas podem perguntar qual é a diferença. A orientação vocacional é um processo mais rápido, né? Ele faz parte de uma entrevista bem longa, né? E, em sequência, nós vamos estar fazendo uns testes de personalidades, testes específicos de profissões. Então, ele tem que ter uma disponibilidade ali de 3, 4 horas, né? Para estar fazendo todo esse processo. E, em seguida, nós agendamos a devolutiva. Muitas vezes, na orientação vocacional, você percebe que o jovem não tem ainda uma maturidade considerável, tá, para tomar essa decisão da escolha profissional. E aí entra o coach vocacional, que já seriam as 12 sessões, é um processo um pouco mais longo, onde a gente vai trabalhar mais focado no autoconhecimento, através, né, de dinâmicas, jogos. Então, ele vai ter uma oportunidade maior de ter acesso, né, quem ele é. Tá? E, gente, olha que legal. Eu já estava dentro de mim, sentindo o que eu queria. Mas eu já sentia dentro de mim essa área da comunicação forte. Então, antigamente eu queria fazer jornalismo. E eu tinha ramos dentro de mim que eu tinha vontade de fazer, mas eu só precisava daquela convicção, tipo assim, daquela certeza, eu acho que é isso mesmo. E aí eu fiz, gente, a orientação vocacional com a Eliane, gente, foi maravilhoso. Eu amava, nem via as horas passando, eu amava fazer responder aquelas perguntas, a gente faz uma entrevista, é muito gostoso conversar, é muito gostoso você falar do que você tem dentro de você, do que você gosta, do que você lembra, né? E depois você responde esses testes que ela falou. Gente, é muito gostoso. E depois, quando sai o resultado, você fala, cara, é exatamente isso que eu estava pensando. Ou, muitas vezes, quando a pessoa não sabe, não tem nem ideia, ela se descobre, né? Ela fala assim, então é isso que eu gosto. Exatamente. Então, assim, é um processo bacana. Muitas vezes, se você fala, não, eu quero ser psicóloga. E aí, nada melhor do que você ter isso confirmado, né? Você olha ali, é psicologia mesmo que eu tenho que fazer. Então, muitos vão para confirmar, tá? E outros vão mesmo para descobrir qual é o talento dela. Porque, pessoal, é importante frisar aqui que todos, exatamente todos, sem exceção, têm um talento. Ele nasceu com um talento, né? E muitas vezes ele precisa resgatar qual é esse talento, né? Para ele ser feliz. Porque na nossa carreira, na nossa jornada profissional, é importante a gente ter um propósito, né? E esse propósito vai te responder se você é feliz. Você tem que procurar ser feliz dentro do seu propósito. Então, descobrindo o seu propósito, você vai estar atuando numa área que vai te dar realização, que você vai te proporcionar felicidade. Gente, agora para encerrar, a Eliane se você é aqui de Campo Grande, aproveita essa oportunidade. A Eliane vai falar aqui, gente, a clínica dela. Pessoal, eu estou ali na Clínica Forciore, tá? Fica no Jardins dos Estados, na Avenida Alvorada, número 98. Bom, o telefone da clínica é o 3253-0566. Vocês podem ligar lá, está falando com a Rosânia, né? Que ela agenda o seu horário comigo. Gente, você só não vai se descobrir agora se você não quiser. E agora você teve todas as informações, ainda mais essa ajuda também que a Eliane pode te dar, se você quiser. E é isso, gente. A gente encerra por aqui. Muito obrigada, Eli, pela sua participação. Eu agradeço. Para mim foi um privilégio muito grande, tá? Estar aqui no canal com vocês. É um canal que eu acompanho e eu sei o quanto ele tem contribuído, né, em todas as áreas para os jovens aí, todos aqueles que têm a oportunidade de assistir. Assistam. Linda! Gente, beijo. É isso. Até mais. Tchau, tchau.